E uma vez, uma pessoa estava conversando comigo e ela falou que para ela, o Dia das Mães era muito difícil, porque ela tinha perdido a mãe dela, ainda na Uhum. infância. E como que às vezes tinha coisas na escola que, sabe, fazer presente para a mãe e ela não tinha a mãe dela em casa. Então, era uma data que para ela era muito difícil. Uhum. Mas não quer dizer que a mãe dela era ausente. A mãe, Sim. né? A mãe dela, por uma circunstância do destino, tinha falecido, né? Algo que aconteceu. E, e ela, com o passar do tempo, ela contou que na infância era muito difícil, mas que depois ela foi trabalhando aquilo para ela perceber o quanto a mãe dela era presente. Então, por isso que eu trago aqui hoje, né? Um pai ausente e um pai presente. Porque tem até uma propaganda da Bradesco agora rolando, né? Como é bom ser um pai presente, né? Mas o que é isso? Né? É aquele pai que está sempre junto, né? É o pai que, de alguma maneira, traz o sustento para casa. É, é o pai que orienta. É o pai que dá o limite. Porque cada um de nós tem um pai. Todo mundo Isso é uma certeza, né, Mauri? Todos nós temos, todos. temos um pai. E é um pai especial, porque é o nosso pai. Sim. Né? E a relação que a gente tem ou teve com ele ao longo da vida, ela vem trazendo ensinos e mais significados. Então, é importante também a gente perceber que é o pai certo para a gente. Porque Sim. falar às vezes da boca para fora, cada um é o pai certo. Mas de que forma que é o pai certo? Né? Uhum. Que eu aprendo com ele? Como que eu Uhum. tomo o amor desse pai? Né? E é um crescimento isso, porque tem a ver com o sentimento de cada um. Aqui Uhum. não é o caso assim de falar é certo ou errado, né? Ah, o pai certo tem que ser assim ou tem que ser assado, porque a gente vai estar entrando na esfera do julgamento. E não é Uhum. isso que a gente quer, né? A gente quer olhar para essa figura paterna de uma forma mais ampla, né, Gi? Para que a gente possa conectar Sim. com ele. Sim, e eu acho que a gente pode começar, né? Eu acho que para aqueles que estão nos ouvindo e talvez não conheçam o olhar sistêmico, a gente trazer que esse olhar, ele amplia, né? Ele sai daquela esfera do certo, do errado, do julgamento, que é real, que é forte, que atua em nós. Quer dizer, quantas pessoas, né? Como agora a Rosana aqui comentou, nunca vi, não sei quem é meu pai. Eu recebi muitas mensagens, né? Nessa semana que eu postei sobre o pai, de pessoas que não conhecem o pai e muitas que têm raiva, mágoa. Então, o que o olhar sistêmico nos diz? A primeira coisa, ele faz esse convite para que a gente entenda num plano maior das coisas. Então, por uma razão que eu desconheço, por uma razão que eu não entendo, que talvez eu não concorde, o meu pai não quis saber de mim, né? Como muitos dizem. Mas o olhar sistêmico nos diz que nós viemos para essa vida, para essa existência, para aprender algo e que esse algo, esse aprendizado, passa exatamente pela forma como a nossa história vai sendo trilhada, especialmente pelos ensinamentos que a gente adquire através dos nossos pais. E sem dúvida nenhuma, esse ensinamento muito difícil, muito doloroso, de uma ausência, de uma sensação de abandono, de não pertencimento, não é por acaso, existe algo aí que eu especificamente tenho para aprender, que a minha alma veio buscar e que muitas vezes veio curar no meu sistema, né? Então acho que a gente pode começar introduzindo de que esse olhar e a nossa proposta é que a gente consiga sair um pouco desse plano do julgamento, porque se a gente permanece nele, a gente tem dois caminhos, né? Permanecer nele e seguir
sempre nesse lugar de um vazio existencial, de um buraco onde só o nosso Pai pode preencher, e a gente segue buscando em outras pessoas, em outros lugares, e não adianta, e às vezes na comida, nos vícios, em tudo, nos relacionamentos, ou a gente pode dizer, chega, eu não quero isso, eu quero virar a chave. E como que a gente faz, né? Que é o que a gente vai falar nessa live, né? Como a gente faz essa virada de chave? Acho que esse que é o convite desse novo olhar para quem está chegando aí. Sim, até porque a gente tem que partir do princípio que começa em cada um que está aqui. Começa em mim, começa na Gi, começa na pessoa que fez a pergunta, porque é o nosso sentimento em relação a esse tema, né, que vai fazer esse movimento de amor, de ampliar, de incluir, né? Muitas vezes a gente percebe, da gente está falando aqui do julgamento, ainda uma cobrança. Porque o meu pai foi embora? Porque o meu pai não estava aqui comigo? Porque, sabe, é muita cobrança. E uma E, expectativa, talvez, né, Mauri? Uma expectativa de que em algum momento ele venha fazer o que eu aguardo, né? E aí a pessoa vive presa na cobrança e na expectativa. Mas eu quero trazer também um outro elemento, numa culpa. E o que é essa culpa? Porque eu escrevi, né, que a gente tem um amor da alma, as nossas almas, a nossa e a do nosso pai, elas estão interligadas. O Bert deu o nome de um amor ampliado, mas seja como a pessoa queira entender, talvez conexão, essa ligação profunda da alma, ela existe, independe do intelecto, independe do ego, independe da personalidade. E muitas vezes vem uma culpa porque essa pessoa, por um lado, a alma tenta levá-la para esse lugar de aceitar e ficar em paz e pacificar e amar esse pai. Mas o julgamento não deixa. Então, além da expectativa que a gente falou, além da frustração, eu coloco a culpa, né, nessa mistura que prende. sim, e tudo isso impede o crescimento. A pessoa fica naquele lugar da criança ressentida, magoada, né? E não percebe que ela tem a força da vida dentro dela. Porque nós somos o fruto do amor da nossa mãe e do nosso pai. Então, de alguma maneira, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro desse nosso ser espiritual ampliado, o pai e a mãe estão dentro da gente. Se de alguma maneira a gente entra naquela espera do julgamento, da cobrança, de tudo isso que a Gi falou agora, a gente está rejeitando uma parte nossa mesmo. A gente não percebe essa força da vida que veio desse pai e dessa mãe, né? E que nós somos a manifestação, a expressão dessa força. Então, se de alguma maneira a pessoa renega e nega o seu pai, independente do motivo, e a gente sabe que tem circunstâncias difíceis, claro, mas é como a Muito. gente falou, às vezes é o aprendizado da alma para aquela vida, para aquela encarnação, para aquele sistema. Então, olhar para aquilo de uma outra maneira e transmutar, vamos dizer assim, o que seria o mais normal e poder olhar com amor para tudo do jeito que foi, é onde pode estar chegando numa cura, é onde pode estar chegando num amor mais pleno em relação ao pai e em relação a si mesmo, né? Sim. E aí eu trago aqui, né, exemplos. É difícil, sim, incluir um pai que abandonou, assim como é difícil incluir um pai que abusou, assim como é difícil incluir um pai que assassinou a mãe. Eu estou dando aqui exemplos muito difíceis, os mais difíceis possíveis, né? Como eu posso incluir uma pessoa dessas, né? Geralmente as pessoas falam um monstro desses, né? E aí, o Bert nos ensina que se eu ficar nesse plano de julgar, e a justiça está aí para isso,
certamente essa pessoa precisa e vai pagar por aquilo que ela fez, o crime, o que ela cometeu. Mas eu preciso entender que eu sou feita deste homem. As minhas células vieram dele, né? Alguns traços genéticos, algumas predisposições, habilidades, maneiras de fazer as coisas, gestuais, muitas coisas. Eu poderia dar uma lista enorme. Ele está dentro de mim. Eu querendo ou não, ele sendo como é ou não, né? E aí a gente olha para aquelas pessoas que conseguiram efetivamente incluir o seu pai, que fez coisas desse tipo, coisas tão graves quanto. E aí você percebe a diferença. E qual é a diferença? Eu, Gisela, particularmente, acho que um primeiro passo, porque as pessoas dizem, bom, tudo bem, você fala de incluir, você fala de dar o lugar, você fala de amar, algumas usam o termo perdoar, que a gente não usa no olhar sistêmico, mas enfim. Mas e aí, como eu faço efetivamente? Como eu saio desse lugar da criança, da vítima, do julgamento, né? E eu explico que a primeira coisa, se eu consigo, né? Se eu cheguei naquele ponto onde eu digo, bem, esse sofrimento está muito maior do que qualquer coisa e eu estou disposta a virar a chave, e se outros conseguiram também, vou me abrir para isso. Um primeiro passo é tentar dissociar, e aí eu vou para o olhar ampliado que a gente comentou lá atrás, esse olhar que entende que por alguma razão que eu desconheço e que talvez eu não concorde, esse é o pai certo para o meu aprendizado nessa vida. Então, quando eu vou para esse lugar e eu entendo isso, e eu vou para um plano maior de compreensão, de consciência, eu consigo dissociar esse ser humano imperfeito, com dificuldades, com pesos, com enredamentos, com maldade, como a gente diz no popular, com tudo isso que eu vejo nele, daquele que me deu a vida, daquela pessoa que possibilitou que eu estivesse hoje aqui viva, que eu tivesse o rosto que eu tenho, o cabelo que eu tenho, as habilidades que eu tenho, tudo que eu tenho, né? Então, eu começo a estabelecer um pequeno passo diante da vida, de poder me permitir ser grata pelo simples fato de viver, né? Então, um primeiro passinho. Então, ok, eu acho que eu consigo olhar para ele e ser grata por ele ter me dado a vida. Só isso. Eu digo que esse é o primeiro começo, né? É o primeiro passo, é o comecinho. Porque quando eu consigo falar, tá bom, isso eu consigo fazer, agradecer pela minha vida, afinal de contas eu estou aqui e gosto de viver, eu quebro, eu abro uma brechinha no meu coração, né? Para essa compreensão maior que o Bert nos ensina e que a gente vê as pessoas no campo conseguirem fazer. Então, eu não sei para você, Amaury, mas eu sempre trago como um primeiro passo isso, porque as pessoas dizem, amar é muito difícil. Sim, tudo bem, mas a gratidão, né? É, Não é, sei. é um passo de cada vez. E é o Sim. passo possível. O passo essencial é o passo possível. Eu estava tentando aqui acompanhar os comentários, e é até legal, porque os comentários eles vão nos norteando. E passou um comentário aqui, eu não consegui pegar o nome de quem, falando que tinha um pai narcisista, né? E aí me vem, tem pais que às vezes eles não estão disponíveis mesmo, como a Gi falou, por causa dos emaranhamentos. E logo na sequência tinha um comentário de uma pessoa que falou que ela foi para um orfanato, mas ela tem uma gratidão à vida. Então, o Isso. que acontece também, por exemplo, eu vou dar esse exemplo de um pai narcisista. Às vezes o pai não está presente porque ele está olhando só para ele mesmo, né? Por enredamentos do ser humano, daquele Sim. homem. E muitas vezes, principalmente quando a gente ainda não desenvolveu, eu vou chamar a criança interna aqui, tá? Uma linguagem um pouco do patchwork também. Mas aquela criança, ela tem uma expectativa que o pai seja perfeito. Ela Uhum. tem aquela expectativa do pai super-herói que vai fazer tudo por ela. E todos nós tivemos, né, Mauri? Todos Todos nós, nós, em algum momento, isso é também do tivemos. ser humano, gente. Isso é uma Sim, coisa do ser humano, é natural, é normal que isso aconteça. Em diferentes graus, em diferentes níveis. Todos nós passamos por isso. Isso é natural.
a gente pode sorrir para isso. A gente não precisa se Sim. envergonhar, a gente não precisa negar, né? Isso E apenas confirma a nossa humanidade, né? sim, A nossa criança, as nossas ilusões que são comuns e que nos tornam pessoas semelhantes, né? claro, porque temos mais semelhanças do que diferenças. Embora sejamos únicos e somos, né? Cada um tem a sua história particular. E aí, quando a gente começa a crescer, né? A gente começa a crescer quando a gente começa a dar esse passo possível. Essa inclusão não é amar incondicionalmente. Gente, isso é algo assim muito alto. Amar de forma incondicional. Mas eu posso dar um primeiro passo que é concordar e aceitar mesmo aquela minha Sim. história do que passou. A pessoa agora falou aqui do pai dependente químico, né? Mas antes de entrar nele, Maurício, se você me permitir, eu queria trazer esse exemplo da Rosana, né? De que ela diz que foram criados no orfanato e ela nunca odiou os pais. Quer dizer, ela trouxe um exemplo difícil, duro, doloroso, sofrido. E qual é a diferença, né, dela para uma outra pessoa que passou por algo parecido? Não é que um é melhor que o outro. Não, é a abertura para ficar em paz com a sua história. Então, é pacificação do coração com a minha história. Então, sim, meu pai tem todos esses defeitos, meu pai fez isso, meu pai me abandonou, meu pai eu não conheço. Tudo bem, e o que eu faço com isso? Eu tenho só duas escolhas: seguir presa nele, repetindo tudo que eu nem sei que ele fez na vida, mas eu repito por padrão repetitivo, por enredamento do sistema familiar. Eu posso seguir presa e aí a vida não flui. Eu busco ele em outros lugares, eu muitas vezes desenvolvo vícios e eu sigo enfraquecida, ou eu posso dizer: chega, eu quero ser feliz, eu quero estar forte, eu quero estar inteira. E aí eu quero voltar aqui no que você falou atrás, que é muito importante. Mesmo que vocês não tenham consciência, porque tem pessoas que dizem: eu não preciso do meu pai, eu já estou em paz. Bem, mesmo que você não tenha consciência, a sua alma busca esse pai, essa completude, esse amor, essa integração da sua energia masculina, que vem através dessa relação com seu pai. E isso se manifesta de várias formas na sua vida que você não sabe. Então, e por que que isso acontece? Porque metade de mim é meu pai, metade de você é o seu pai. E essa metade está misturada de uma forma intrínseca e que não tem mais como separar da sua mãe. Ambos estão presentes em você. E quando você, de alguma forma, rejeita a metade de você, o seu corpo começa a rejeitar a metade dele. Você pode desenvolver, a gente diz, né, nesse olhar sistêmico, uma doença autoimune. A gente vê que é isso que geralmente está por trás, não é receita de bolo, mas geralmente está por trás. Então, existem uma série de consequências, porque nós somos o nosso pai e a nossa mãe, querendo ou não, estando de acordo ou não, dizendo: ah, não quero saber disso aqui. Mas então, é importante, nesse momento, fazer a escolha. E aí a Rosana traz essa escolha. Ela diz: eu nunca me revoltei e eu nunca odiei meus pais. Ela escolheu se pacificar o seu coração com a sua história. E o que acontece quando a gente faz isso? Porque enquanto eu luto contra a minha história e eu fico no se meu pai fosse assim, se tivesse sido assado, se não sei o quê, eu perco força e eu sigo fraca. E o que acontece quando eu digo: chega, eu agora aceito como foi, mesmo que eu não concorde com o que ele fez, mas eu aceito que foi assim. Dou o lugar ao meu pai no meu coração. Esse é o pai que eu tenho, esse é o meu pai. E eu agora recebo a força da minha história. Eu agora recebo a força desse pai. Então, a diferença, né, é muito grande, porque um manda para a vida e o outro amarra, né, os Sim, dois caminhos. claro. E enquanto a gente fica criando uma ilusão de como deveria ter sido, a gente deixa de viver a realidade.
E quando a gente concorda com a forma que foi, é a hora que eu posso olhar para a vida e ir em frente com essa força do amor de poder Sim. realizar tudo aquilo que eu quero, inclusive me curar. Como acho que a Bel dá uma sintetizada aqui quando ela fala, né? Que a gente, todos temos uma criança para ser vista e curada em nós. E eu acrescento, por nós. Eu não E ela posso curar diz, o meu pai. inclusive os nossos pais. E, Eles também têm a e, criança deles. E a gente esquece. e por isso que eu falei que é importante a gente também olhar hoje de um lugar e ver a humanidade do nosso pai, né? Que sair daquele lugar de idealização de um pai perfeito. Quando eu olho para ele como um grande, como um pai que me deu a vida, mas vejo que ele também é um ser humano, eu posso crescer ainda mais e ver a grandeza dele do jeito que ele é. Mas eu não Sim, posso salvar o meu pai, né? Quando, por exemplo, aí eu vou entrar no assunto da Juju agora, Gi, que ela sim, fala da dependência claro. química. Então, não dá para generalizar, tá? Acho que a Gi trouxe aqui uma coisa muito importante, quando fala, por exemplo, da doença autoimune, que a gente percebe isso. Cada caso é um caso. Na maioria das vezes a gente vê que tem uma conexão, né? Mas o que acontece, eu não vou falar do pai dependente químico, mas eu vou pegar esse gancho da Juju Pafan, espero que eu tenha falado certo, mas para falar o que é a dependência química, como que ela está ligada com essa figura do pai, pelo que a gente observa nos nossos estudos. Uma pessoa que busca dependência, que é um dependente químico, ou que tem um vício no álcool, ou no tabaco, ou, como a gente até trouxe, assim, uma compulsão alimentar, ela precisa comer muito, né? O dependente químico é isso, às vezes ele não tem limites, ele precisa. Quem que ele está buscando, gente? Às vezes, muitas vezes a gente percebe que os vícios é uma pessoa que está buscando em outro lugar o seu pai. Uma forma de preencher na alma do seu coração uma falta que ela sente e é genuína, tá? É legítima. Mas ela não consegue ainda buscar na fonte da vida dela, que é onde ela vai ter esse preenchimento de amor, que é no pai e na mãe. Então ela busca em outros lugares. Inclusive pode buscar Sim. até numa relação de casal, né? A gente pode entrar mais para frente nisso aí. Às vezes busca o pai e a mãe na relação de casal e a relação de casal não dá certo por causa disso, né? Porque ainda Sim. está E naquela voltando experiência na... buscando os pais, né? Não está numa relação de adulto, Sim, já que com sabe que é certeza. pai. Então, principalmente no masculino, nessa linhagem dos homens, a gente vê que às vezes um pai dependente químico, Juju, talvez ele mesmo não tenha encontrado um lugar no coração dele para o próprio pai dele, tipo, o Sim. avô Pode... daquela pessoa, né? Vamos dizer assim, né? Sim, Sim, também é comum que ele esteja seguindo uma outra pessoa dependente química, né? Isso também pode acontecer. Existem várias possibilidades, mas essa que o Amaury trouxe é muito comum e, e é importante a gente fazer uma reflexão, né? Se a gente for de novo para aquele olhar ampliado de que nós estamos aqui como almas, seres espirituais, para aprender algo durante essa vida, né? Algumas pessoas têm destinos mais fáceis e outras mais difíceis, né? Como deve ser difícil esse destino, né, de um pai que tem esse vício? Que força ele deve ter para seguir adiante sem desistir, mesmo num vício como esses? Então, a forma de olhar para esse pai, geralmente, que a gente faz, né? É com pena, julgamento, achando que é fraco, que é preguiçoso. E isso só piora o vício, só tira força desse pai. Quando eu posso olhar para esse pai e enxergar a força que ele tem para seguir adiante nesse destino tão difícil, e talvez que através dele, talvez seja curando algo no sistema dele, muito maior, e ele
está sendo de alguma forma essa chave que cura, esse elo, eu olho para ele com admiração. Se eu puder encontrar em mim essa admiração, olhar para ele e dizer internamente: Nossa, Pai, que homem forte você é. Talvez se eu estivesse no seu lugar, eu não conseguiria levar adiante a minha vida. Talvez eu nem conseguiria levantar da cama. Então, se eu consigo enxergar isso nele, ele recebe o meu olhar. Isso muda algo. Ele ganha força, ele cresce. Agora, se eu olho com raiva, com desprezo, excluindo, ele murcha, eu me afasto, eu sinto os efeitos disso. Eu já atendi uma cliente que era filha de um alcoólatra, casou com um alcoólatra, não é por acaso, claro, ela desprezava o pai em função disso, e ela atraiu um marido que era alcoólatra, ela separou desse marido, ela casou novamente, esse homem se tornou um alcoólatra, e o filho dela agora estava se tornando um alcoólatra, e ela viu constelar, porque ela disse, eu não consigo mais, tudo se repete na minha vida. E claro, qual que era a solução? Como o Amaury falou ainda agora, é olhar ali na raiz. Então, eu tenho essa fome do meu pai, a fome da alma, quer dizer, a alma tem um vazio e ela quer esse amor, mas eu não compreendo isso e o meu corpo pede por algo que eu não sei o que é, então eu desenvolvo uma compulsão, seja de que tipo for. Então, isso é muito comum a gente ver no campo, nos trabalhos das constelações, né? E é isso. E tem isso de, assim, gente, uma coisa que eu vou falar aqui, e nesse contexto, pelas perguntas, eu sinto que dá para falar com tranquilidade. Sempre se trata de amor. Ah, mas o pai era agressivo. Como que isso é amor? Porque muitas vezes foi a forma que ele aprendeu com o pai dele, que às vezes aprendeu com o avô. Então não é que ele, às vezes ele também sente a falta de dar um abraço nos filhos e ser carinhoso, mas às vezes ele não sabe como fazer isso. A forma que ele aprendeu a expressar é pela, às vezes, agressividade, ou repetindo um Sim. padrão. Ele vê que o pai era agressivo, porque o avô também era agressivo, e ele fala assim, igual ao meu pai. Eu vou seguir isso, eu vou ser igual a eles. E aí ele fica nessa forma de amor. Mas como que é essa forma de amor? É o que a gente chama de um amor cego. Por que um amor cego? Porque é um amor que não traz a cura, no sentido de poder ampliar e sair de um padrão, né, como a gente falou, que é destrutivo. Só que muitas vezes eles, de forma inconsciente, eles estão olhando para alguém que não está sendo incluído, ou alguém que foi excluído. Por quê? Porque, de repente, um avô era alcoólatra, né, nesse exemplo, e isso causou muita dor naquela família. E aí, um pouco, a gente sabe, isso também é natural, a gente sabe que muitas vezes o ser humano, ele olha para a metade vazia do copo, em vez de olhar para a metade cheia. E tudo de Exatamente. bom que aquele avô fez, ele também deve ter feito algo de bom. É como se fosse esquecido. E as pessoas têm dificuldade para falar dele, para entrar em contato com aquele homem, porque ele sim causou muita dor. Então ele é excluído, não se fala, ele é afastado. E só que ele faz parte também daquela família. E de alguma maneira, às vezes um filho, às vezes um neto, às vezes até um sobrinho, ele Sim. de alguma forma percebe que está faltando alguém, percebe que alguém não está sendo visto. E aí ele, de forma inconsciente, começa a repetir aqueles padrões. E isso não é desculpa para a gente falar, eu sou assim assado por causa que meu avô era assim assado. Não, gente, não é isso. Porque a gente também tem a nossa força para poder perceber as coisas, né? Em algum Sim. movimento a gente também tem, mas tem coisas que nos capturam. A pessoa é como se capturada para viver aquilo daquela maneira.
né? E enquanto ela não tem consciência, ela não tem escolha. A partir do momento que ela tem consciência, ela tem escolha. E aí, Amaury, eu queria trazer algo que eu tenho falado muito durante essa semana, algo que eu tenho estudado muito, tanto dos homens quanto das mulheres, né? A gente fala muito sobre a história da mulher, a gente fala sobre toda essa opressão que a mulher sofreu historicamente e que, claro, se somos um elo de um grande sistema, quantos enredamentos nós temos por causa disso, de abuso, de violência, enfim, toda essa questão do feminino que é amplamente discutida e que a gente precisa sim olhar, precisa sim acolher, mas eu tenho olhado muito para os homens também, né? E algo que me toca muito e que eu nunca tinha parado para pensar, até chegar no olhar sistêmico, né? É a forma como a paternidade foi construída, né? Historicamente, eu falei isso no vídeo, eu quero trazer novamente, né? Porque o modelo de paternidade na época das cavernas, das tribos, o que quer que seja, era um modelo distante. O homem saía para caçar, para pegar o alimento, para sustentar. Muitas vezes ele tinha vários filhos com várias mulheres e assim era. Assim era. Não nos cabe julgar, era a forma que a sociedade se organizava naquela época. Então, era um relacionamento mais distante. Daí veio toda a questão do trabalho, da Revolução Industrial e tudo isso, e o homem sempre indo buscar, sempre indo trazer o sustento, porque assim era o modelo, até pouco tempo atrás, porque a gente tem o hábito, né, de achar que isso é muito antigamente, não, até bem pouco tempo atrás. Então, a paternidade ela era vista dessa forma. Então, os nossos ancestrais aprenderam assim e passaram para os seus filhos. E aí, quando você diz como que esse pai aprendeu, né? Como que era demonstrado o amor até bem pouco tempo atrás? Eu demonstro o amor para os meus filhos se eu posso dar a eles tudo que eu consigo. Se eu dou bens materiais, se eu trago o alimento, isso eu já estou demonstrando meu amor, porque foi assim que eles aprenderam, né? E eles também têm todo um histórico violento de guerras, né? Sempre o homem é convocado, a ausência, as mortes. Então, assim, eu chamo isso dos enredamentos de base que todos nós temos, porque todos nós, em algum nível, tivemos ancestrais que foram para a guerra, que tinham esse padrão comportamental, que tinham essa relação familiar. Então, tudo isso está presente no nosso sistema, né? Então, é muito provável e possível que o nosso pai esteja enredado em alguma questão assim. Então, quando eu olho para o meu pai e eu digo, ele não me ama, porque eu estou comparando com o pai da novela, né? Eu estou comparando com o pai da minha vizinha, eu preciso parar, sair, falar, opa, espera. Eu estou na minha criança, eu estou na minha ilusão. Como que esse pai aprendeu a demonstrar amor? Como o pai dele, o avô, né? A quem ele honra sendo dessa forma. Isso não quer dizer que torne isso certo ou errado. O olhar sistêmico, ele vai acima do certo e errado, porque se eu fico presa na busca de culpados, Bert dizia isso, quem busca por culpados não busca a cura, não busca. E o que eu quero em última instância é me curar, eu quero que esse fluxo de amor seja resgatado com meu pai. Então eu olho, e qual é o caminho? Olhar e dizer, ok, ele só dá conta disso. Ele está me dando exatamente o que ele consegue. Porque se ele conseguisse mais, ele me daria. E esse pai que abandonou os filhos, né? Como a gente viu aqui, outra pessoa também, acho que foi a Aldercina que comentou que cresceu num orfanato. Eu sei que para a gente, com a nossa consciência que a gente tem hoje, com a nossa idade, com a nossa cultura, com o nosso nível de escolaridade, com tudo que a gente tem hoje, é difícil você olhar e entender o que eu vou dizer. Mas é possível a gente tentar estar nesse lugar. Para muitos pais e mães, entregar os seus filhos para outras pessoas cuidarem é um gesto de amor. Imagina que difícil é, o quanto que atormenta essa pessoa, quantas coisas estão destroçando esse coração, que essa pessoa acha realmente que o melhor é que outra pessoa possa dar o que ela não tem para dar para esses filhos. É um Então grande, isso é sim um gesto de amor.
É um grande ato de amor, muito corajoso. Sim, e difícil, e sofrido, né? Então a gente já vai para o julgamento, sem nem saber o que essa pessoa passava. Talvez fosse usuário de drogas, talvez fosse jovem demais, não tivesse nem o que comer. Então eu vou fazer o que eu acho melhor, porque essa criança não vai passar pelo que eu passo. Então é tão mais complexo, né, do que o simples julgamento. É que isso que eu queria trazer. Então, quando a gente for pensar, será que o meu pai me ama? Ao invés da gente se fazer essa pergunta, de que forma esse pai mostra que me ama? Porque muitos pais mostram que amam criticando. Porque eles acham que através da crítica, eles vão mexer a pessoa e fazer ela ir para a vida. É Eles um vão fazer com que essa pessoa fique melhor, né? estímulo para ir para frente. Às vezes, assim, é isso. É uma crítica construtiva. Só que, às vezes, daquele jeito dele, a criança não entende. Mas, de alguma maneira, é o empurrão do pai que está falando, filho, filha, você pode melhorar. Você pode. É o jeito de expressar. Sim, eu acredito em você. Então eu te critico porque eu sei que você pode mais. É certo, é errado? Não adianta eu ficar nisso, porque a gente vai para um lugar que a gente fala assim, eu preciso mudar meu pai, porque eu preciso que ele agora me respeite, ele agora faça assim, assim, assado. Só que a gente não muda ninguém. Se vocês estão ouvindo aqui, essa é a primeira frase que a gente tem que escrever no nosso armário. Ninguém muda ninguém. Eu só mudo a mim mesma e o meu olhar. Então, eu passo a enxergar na atitude que antes me incomodava, onde está o amor. Porque as atitudes têm um amor escondido. Onde está esse amor? Então, se o meu pai não aparece em casa, é distante, mas de repente ele me liga uma vez no semestre para falar alguma coisa que ele viu no jornal, que é uma oportunidade de emprego para mim. Vamos dar esse exemplo. Uhum. Em vez de eu falar assim, poxa vida, ele não aparece, ele não vem, ele não quer saber de mim e ele liga para criticar ou para me mandar fazer algo, na verdade é a forma que ele está expressando o amor dele. Então eu posso me permitir. E aí eu queria voltar, Mauri, naquilo que eu falei lá atrás na culpa, né? Eu posso, porque a gente fica nessa dicotomia. A minha alma quer amar o meu pai, porque tem essa ligação profunda que é muito maior do que o ego, e a minha pessoa não deixa. É, Então, é uma questão de se permitir amar esse pai com tudo que ele contém, de né? uma forma simples, né, Gi? Eu tenho abertura para isso? Cada um pode se fazer essa pergunta. Às vezes, se olhar no espelho é um exercício simples. Na sua casa, você vai e se olha no espelho. Olha dentro dos seus olhos. Veja se dentro dos seus olhos você enxerga o olhar do seu pai. E veja qual é o olhar que ele está te olhando. E aí você percebe no seu coração, se o seu coração está aberto para receber aquela forma do amor se expressar, que é a forma dele. A Gi trouxe algo valioso aqui. Na alma, gente, na alma, a pessoa, às vezes, que quer mudar o pai, que acha que o pai tem que ser de um jeito que é o jeito que ela imagina ser o certo, ela sente uma profunda dor, um profundo peso na alma, porque a gente não pode realmente mudar ninguém, a gente só pode mudar a nós mesmos, né? E querer mudar os pais, então, é uma falta de respeito. E a alma sente esse peso, né? E aí é como se não olhasse para a própria ferida, querendo curar uma ferida do pai, né? E como que E tudo fica? aquilo que a gente critica, né, Mauri, a gente repete. Não tem jeito. Não, Tudo aquilo que eu critico no meu pai, que eu julgo, e quantas pessoas eu já atendi assim? Vou dar um exemplo muito comum, corriqueiro: traição. Quantas pessoas chegaram para mim e disseram: meu pai traía minha mãe? E aí eu quero trazer aqui uma coisa importante: muitas pessoas não se permitem amar esse pai que as abandonou por fidelidade à mãe, porque tomou partido, né? E aí vem a pessoa e fala: meu pai traía minha mãe, eu tinha ódio, raiva, rompi com ele e eu agora traí meu marido. é porque Quer ela dizer,
tomou o lado da mãe naquela época, quer dizer, entrou no relacionamento do casal que o filho, na verdade, não estava dentro daquele relacionamento, mas se colocou ali, achou que um era mais fraco que o outro, e depois repetiu isso, porque, Sim. na verdade, Seguiu. seguiu quem ele criticava. E por que que segue, né? As pessoas falam, mas isso é injusto. Não, a vida é muito sábia. Ela te traz para esse lugar da traidora para que você possa se reconhecer tão humana quanto seu pai e dizer: opa, eu também sou capaz de trair, eu também fiz isso, então eu julguei e critiquei tanto ele, e hoje eu me vejo aqui. Então, assim, esse é só um exemplo da traição. Existem outros inúmeros exemplos em que a gente reproduz aquilo que a gente criticou nos nossos pais, para que agora, neste lugar, eu possa olhar para eles com respeito e ir para o lugar de filha, né? Então, Mas eu queria. isso é mais uma lição. Já que a gente Sim, falou no começo que a gente tem os pais certos para a gente aprender algo para a gente, você trouxe um exemplo de algo que foi uma lição difícil de aprender, né? muito. Porque às vezes a gente pode escolher entre o amor e a dor. Precisou escolher desse jeito, mas foi a Exato. lição que ela precisava também receber e Sim. viver aquilo lá. E como é comum, é muito. Eu já atendi tanto homens quanto mulheres com a mesma situação. E aí, eu queria então falar um pouquinho mais sobre essa tomada de partido, né? Porque muitas pessoas você sente quando você traz tudo isso, elas não se permitem abrir o coração, pacificar o coração e ficar em paz com a sua história, porque elas são fiéis à outra parte. Então é muito comum casos onde pessoas foram criadas pela sua mãe e o pai abandonou, e elas não se permitem aceitar esse pai, não digo nem amar, aceitar, ok, esse é o pai que eu tenho, tá tudo bem, eu dou um lugar no meu coração. Elas não se permitem nem olhar para isso, porque isso significaria trair essa mãe. E aí eu queria dizer algo para vocês. Quando nós crescemos, nós podemos sim olhar para ambos. Nós não precisamos ficar nesse lugar de tomar partido, porque isso é o maior peso que a gente pode fazer para nossa alma. Eu já atendi pessoas que têm 60 e poucos anos e ainda não conseguem integrar as suas partes, as suas metades, o seu pai ou a sua mãe, porque tá fiel à outra parte. Isso dói, isso magoa, isso pesa na alma. Então, isso não quer dizer que você está dizendo que ele foi certo de abandonar. Não é isso. É acima do certo e errado. Você está apenas dizendo para você mesma: eu agora aceito tudo o que há em mim, tudo aquilo que vem da minha mãe e tudo aquilo que vem do meu pai. Eu me aceito por inteira. Eu aceito a minha energia feminina e a minha energia masculina. E eu me abro para tomar a força da minha história e seguir adiante na vida. E existem inúmeros exemplos disso. Às vezes, é, pessoas que não aceitam, por exemplo, meu cabelo é encaracolado como o meu pai me abandonou, eu passo uma vida alisando o meu cabelo com raiva dele, olhando no espelho, porque isso me liga ao meu pai. Aqui é um exemplo simples, né? Um exemplo muito feminino, um exemplo que pega as mulheres, porque o cabelo tem um significado maior que isso. Mas Então eu posso sim, e posso aproveitar esse seu exemplo para dar um gancho que aconteceu claro. semana passada. Às vezes, como a gente se liga nessa falta e carrega isso a vida toda. Teve um jogo de futebol do Corinthians e que os jogadores colocaram o nome dos pais na camisa. E um dos jogadores, porque não conheceu o pai, colocou o nome da mãe. Eu não vou dizer que isso está errado. A gente está sempre lembrando que a gente não deve julgar. Mas, de alguma maneira, a gente percebe que até hoje ele não consegue conectar com o pai. E a mãe teve, claro, um valor. A gente não sabe a história. Aquele pai faltou, ela precisou ser mãe e pai dele. Mas aquele pai existe. Ele sabe, Talvez, Amaury, não tal- conseguiu contar. Tudo bem. existem casos, né? Não sei se é desse jogador, mas existem casos que a pessoa não tem o nome, por exemplo, do pai. A mãe não conta, não quer contar.
E aí tem pessoas que perguntam, você trouxe aí a questão do Dia dos Pais, o Dia das Mães na escola e tudo, e é uma questão que na pedagogia sistêmica a gente conversa muito, né? Se discute muito isso. Mas você pode colocar meu pai, quer dizer, é uma forma simbólica de dizer, seja quem ele for, esteja onde estiver, eu honro e dou um lugar para ele no meu coração, porque eu sei que eu vim de duas pessoas, eu sei que foi a vida abençoando esse encontro, ainda que inconscientemente eles não tenham noção do que estava acontecendo. Então, eu tomo o meu pai. E Do jeito que aqui, foi. do jeito que é e Mesmo como não foi. conhecendo, mas é o pai. Eu consigo falar pai. Sim, Tem gente que meu eu consigo pai. falar meu pai. Eu não conheço o meu pai. Sim, e aí e vem essa dúvida, né, na escola e tudo. Mas assim, todos nós temos um pai e uma mãe. Eles podem estar falecidos, eles podem estar ausentes, eu posso não conhecer, mas é uma oportunidade nesse momento de eu parar para lembrar e me reconectar com a minha ancestralidade. Porque quando eu tenho um pai, por exemplo, excluído. Gente, quem entende um pouquinho do olhar sistêmico, que sabe o peso de uma exclusão na vida de uma pessoa, entende que quando eu tenho um pai excluído, eu não tenho só um pai excluído. Eu tenho avós, eu tenho tios, eu tenho irmãos, eu tenho bisavós, eu tenho todo um ramo familiar excluído. Pense o peso de quantas exclusões que pesam no meu coração. Então, é uma oportunidade de eu dizer, ainda que de forma abstrata, sim, eu tenho um pai e eu dou um lugar para ele e para todos os que vieram antes dele, para que hoje eu estivesse aqui nesse momento celebrando essa data. Então, é simbólico, mas é muito importante. Talvez esse jogador não saiba, não tenha esse conhecimento sistêmico, talvez ele não conheça o nome do pai, mas aí vamos falar da outra hipótese. A hipótese em que ele conhece, mas por fidelidade à mãe, ele não tenha colocado. Aí é o que eu queria dizer, né? É o que eu bato na tecla. Porque eu sei que é difícil na prática, né? Você chegar em casa e dizer: olha, mãe, eu quero colocar o nome do meu pai. Mas como? O pai que abandonou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, é Uma difícil, fidelidade. É aquela fidelidade, né? Manter a sim. fidelidade com a mãe e porque não tem às vezes a coragem ou a abertura de dizer, mamãe, permita que eu ame o meu pai da forma que ele foi, da Sim, forma que é. sim. E E aí eu sempre sugiro. isso não quer dizer que eu não amo você, mas eu Claro que não. E aí o que eu sugiro? quero incluir também, Exatamente. né? Gi, eu Eu quero trazer. sugiro primeiro, a Mauri, vir com isso que você falou, o reconhecimento dela. Eu Uhum. te amo muito. Eu te agradeço por tudo que você fez para mim. Eu tenho plena consciência de que tudo isso fez eu ser quem eu sou e você está sempre no meu coração, mas eu preciso incluir o meu pai porque isso está pesando em mim. Que mãe que escuta isso, né? Que ama o filho, que não vai se abrir, né? Sim, porque é a forma de incluir os dois. Eu vou trazer um pouquinho que você falou agora há pouco antes, desse feminino e masculino, dessa mãe, desse pai dentro da gente, né? Que você trouxe esse exemplo, né? Trazendo como era até pouco tempo atrás esse lugar da paternidade na sociedade, né? Eu sou pai, né? Tenho duas filhas. Então, eu vejo como meu pai foi pai comigo, né? Não sei como meu avô foi pai do meu pai, né? Você é casada, você tem o seu pai, mas você vê como o seu marido é pai dos filhos que vocês têm, né? Então a Sim. gente começa a perceber que como vai ampliando e essa inclusão do feminino e do masculino dentro da gente, né? Começa pelo respeito. Então, eu respeitar também esse feminino faz com que eu me torne um pai melhor. O homem, ele consegue, de repente, olhar essa história que a Gi trouxe, de como era, o que era esperado desse lugar do pai, e então ele consegue também perceber esse lugar da mulher, de como era e como está sendo, para poder, hoje, inclusive, internamente, poder falar,
tem certas coisas que eu não preciso fazer igual. Foi importante aquele jeito para chegar até aqui. Eu olho com muito respeito e com muito amor, mas eu não preciso fazer igual. E então percebe que isso é uma forma respeitosa de olhar para o passado e não querer mudar o passado, mas perceber que tem coisas que eu não preciso levar adiante. Tem coisas que terminaram. Elas podem parar por ali. E precisa ter uma força para fazer isso, né? Porque é fazer algo diferente. É poder dar um passo adiante. E é um passo adiante para algo que ainda é novo. E o novo sempre é desconhecido. O novo tem uma sedução de se entregar para o novo, mas ele também, às vezes, dá medo. Porque é mais fácil repetir o que a gente já conhece do que fazer algo diferente. Então, estamos crescendo, integrando, olhando para frente para viver esse novo, e para isso a gente precisa ter essa força. E para mim, pessoalmente, essa força começa, como a Luciana Zapata colocou aqui, quando a gente consegue sair do nosso ego centrado. Quando a gente começa a incluir com uma totalidade o feminino e o masculino. E aí, Mas é importante, né, Amaury, também entender, todos entenderem que existe um tempo e um processo. Porque quando a gente começa a olhar dessa forma que a gente está trazendo, a gente começa a mergulhar no olhar sistêmico, a gente começa a entender, né, a importância de integrar o meu feminino e o meu masculino, muitas vezes o nosso impulso é querer levar o nosso parceiro junto, é querer fazer com que o nosso pai enxergue tudo isso. Mas existe um processo que é individual. E aí a gente volta para a frase lá de trás do armário, né? Eu não mudo ninguém. Eu mudo o meu olhar para os outros e através do meu exemplo, da forma como eu me porto e como eu enxergo os outros, talvez eles também escolham enxergar ou mudar. Mas eu não consigo fazer isso à força. E num casamento como você trouxe, isso é fundamental. Para mim, por exemplo, foi assim, né? Eu entrei, embarquei nesse universo e meu marido levou o tempo dele, o processo dele, porque cada um de nós tem o seu tempo, mas a gente não costuma respeitar o dos outros e às vezes nem o nosso. A gente diz, tudo bem, eu já tomei consciência de tudo que eles falaram nessa live. E aí a pessoa começa, mas eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo. E aí vira uma panela de pressão, né? A gente tem um tempo, não é da noite para o dia. A gente começa com um pequeno passo e a gente dá um passo para trás e depois dois para frente e assim vai. Então eu gosto de trazer que a meta não é eu nunca mais errar, eu nunca mais excluir, nunca mais julgar, porque isso é irreal. Todos nós erramos e somos humanos imperfeitos, eu, você e todos que estão aqui. Mas a meta é que eu perceba isso mais rapidamente e eu me centre e corrija. Eu consiga perceber tudo isso que você acabou de trazer e na hora do conflito talvez eu perca a cabeça, mas eu respiro e vejo, opa, eu estou buscando o meu pai no meu marido. Isso não é certo, isso é um peso, isso não traz fluidez. Então, eu vou respirar e agora eu vou agir diferente. Então, é tentar diminuir essa velocidade com a qual eu me pego. E aí eu queria também dizer que meu pai está aqui presente, agradecer a presença dele, do meu pai querido que está aqui, e trazer isso que você falou, né? De como é importante a gente olhar, né, para os nossos pais e honrar do nosso lugar sem querer mudá-los, tomá-los como eles são, né? Que é isso que a gente sempre fala e que a gente está falando aqui desde o começo. E tudo isso vai mudando no relacionamento. O meu com o meu pai mudou muito depois que eu cheguei nesse laço sistêmico, sempre foi maravilhoso, mas eu acho que a gente
hoje tem ainda melhor o relacionamento, porque eu agora percebo quando eu estou saindo, cruzando uma linha de filha para um lugar onde não é meu, e aí eu volto e digo, não, esse aqui é o meu lugar. Não, as nossas vidas não são perfeitas, ao contrário. O mérito não está em ser perfeito. Ninguém é. Nenhum monge, nenhum, o Dalai Lama, né? Ninguém. Todos erram. Todos são reativos em algum momento. Gi, Todos. a gente não tem uma vida perfeita, mas a gente está no caminho de olhar a perfeição da vida, da forma que ela é para cada um, com a dor e o amor, de Eu como a acho gente que, pode aprender com tudo que acontece na nossa vida. eu acho que é ter a coragem de, de sentir a dor, as dores que vêm do fracasso, da culpa, de se pegar de repente errando, tão feio quanto aquele outro que a gente julgou ali atrás, Uhum. mas não desistir de ampliar a consciência, né? De incluir quem está excluído e de escolher o amor, porque a gente escolhe a dor muitas vezes, sem ter consciência. A gente quer continuar ali na dor, apegado e agarrado. E é sobre isso. É sobre a gente, nesse dia dos pais, ao invés de escolher a dor mais uma vez, a gente se abrir para um novo olhar para esse pai. Se abrir para o amor, mesmo que seja de forma tímida, mesmo que seja um pequeno passo lá dentro de nós, isso é interno. Não quer dizer que você precise fazer uma declaração para o seu pai que você não consegue, que você é tão distante, mas é dentro de você se abrir para a possibilidade de incluí-lo na sua vida. Gi, é claro que a gente podia falar um monte de coisas, porque assim, se a gente for ver essa relação do pai na nossa vida, ela está presente em diversas maneiras, diversas formas, positivas e também em formas que a gente precisa olhar com esse novo olhar que a gente procurou trazer aqui. Isso vale para a nossa profissão, isso vale para o nosso relacionamento, para os nossos relacionamentos, né? Isso vale para a forma como a gente lida com a gente mesmo. Então a gente está chegando no nosso fim. A gente falou às vezes de algumas coisas de dores, mas eu quero deixar aqui um convite para todos nós, para a gente poder também olhar para alguma situação que a gente feche os olhos na hora que você quiser na sua casa, né? Olha que declaração de amor linda, né? Lindo. Isso é maravilhoso. Paizinho amado. O amor fluindo, o amor do pai para o filho, da forma que é, e do filho para o pai, da forma que é. Então, cada um fechar os olhos no momento da sua casa e poder conectar com algo que você expressou o seu amor pelo seu pai e que você sentiu recebendo um amor. Algo você vai encontrar, algo você vai ver que já está dentro de você. Sim. Você só precisa achar o caminho para entrar em contato com esse amor. E esse amor vai te libertar de muita coisa que às vezes te prende naquilo que a gente falou, da dor, do julgamento, da idealização, da criança, do ego. A gente vai poder soltar o ar, sentir aquela paz, aquele alívio e ver que o amor está presente. Se a gente nasceu, foi a nossa primeira grande vitória e a gente tem esse pai dentro da gente, tem essa mãe também. Se tem Dia dos Pais, precisa da mãe, né? Então vamos sempre falar. Sim. E Gi, agradeço muito você. Eu te agradeço também. Quero dizer para aqueles que estão aqui, se você ainda não consegue dar esse passo, diga sim para você mesmo. Não se cobre. Diga sim, porque o sim te propicia em algum momento dar esse passo. O sim abre o caminho. Então diz, eu ainda não consigo, mas no momento certo eu vou conseguir. Fique tranquilo, fique em paz, com o coração pacificado. Quero agradecer
a Mauri, esse convite, essa live, tantas pessoas queridas que estão aqui, muitos participaram, obrigada. Quero deixar um beijo especial para o meu pai, dizer que eu amo muito você, pai. Tenho muito orgulho de ser sua filha. Gratidão por tudo. A Mauri, um beijo grande, beijo a todos aqui.